Eu fiz esse mesmo tutorial com vocês aqui no canal utilizando o Canva. E agora é hora de a gente levar ele para o Photoshop e conhecer alguns recursos dessa ferramenta profissional. Muitos de vocês têm me perguntado se a diferença de qualidade e controle de ferramenta justifica o tempo extra no Photoshop. Nesse tutorial a gente vai aprender alguns recursos que só o Photoshop ou algum outro programa profissional consegue entregar. E se você quer deixar de ser um apertador de botões, fazer tudo no automático, dominar o design, prepara já o seu café que esse vídeo aqui é para você. Fala aí galera, meu nome é Patrick, eu sou designer de produto, criador aqui do canal Design Odyssey, sou especialista em produtividade criativa e ferramentas profissionais. E o meu objetivo é unir o que tem de melhor na história da arte com técnicas clássicas e muita tecnologia. Eu acredito que produtividade não é só você fazer uma arte rápida, mas é também você escolher a ferramenta certa com os recursos certos, para você não correr risco de ter retrabalho. No vídeo de hoje, a gente vai navegar por trás do Photoshop e entender por que todos esses recursos, essa precisão milimétrica, ainda é o padrão ouro do mercado profissional. E antes da gente ir para minha tela, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu sei que muita gente defende o Canva com unhas e dentes, mas eu desafio vocês a ficar até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o poder do Photoshop. E aí, bora começar? Muito bem, aqui na tela do meu computador, a gente já está com o Photoshop aberto. Eu já entrei no site Freepik e já baixei alguns outros recursos que eu não tinha aqui. Por exemplo, a laranja cortada, as folhas de laranja. Por quê? Porque o Photoshop não tem essa biblioteca para a gente utilizar. Então, para começar, a gente vai clicar aqui no botão Create New. Eu vou digitar as configurações do meu tamanho, tá? Eu quero aqui um arquivo com essa proporção de 1080 por 1350, que é o tamanho de uma arte para o Instagram, ok? É claro, tem só essa forma da gente criar um novo arquivo? Não. Se eu vou dar um ESC aqui, vou dar um Ctrl N de navio e vai abrir essa tela para mim onde tem alguns pré-saves. Por exemplo, arquivos para impressão, arquivos para web, tá? O impressão é até bacana de olhar isso, por quê? Porque ele já vai ter uma configuração um pouco diferente. Repara que aqui do lado a maioria deles vai estar com uma medida ou em polegadas, né, que é esse int, ou uma medida métrica, centímetros ou milímetros. Isso porque são arquivos extremamente grandes. Além do tamanho, repara que ali na parte de baixo ele está com 300 pixels de resolução. Mais para frente, em um outro tutorial, eu vou explicar certinho o que é essa bendita resolução, tá bom? E aqui a gente tem algumas configurações já salvas, ó, um A6, um A5. Posso criar depois alguns outros elementos desse? Posso, tranquilamente. Se eu vier aqui nos recentes, eu já vou ter aqui até alguns que eu já trabalhei. Inclusive aqui, ó, 1080 por 1350 e 72 pixels. Esse é o padrão de internet. Então eu vou manter ele selecionado e vou clicar no botão Criar. Eu já deixei configurado aqui pra gente um workspace, né, um visual de tela aqui, que é um dos padrões do próprio Photoshop, tá? Não é o padrão que eu uso. Então, se eu vier aqui, ó, Window, Workspace, eu vou ter aqui algumas configurações iniciais, que ele vai organizar as ferramentas do Photoshop. Tem mais ferramentas do que essas que eu estou vendo aqui na tela? Muitas, muitas outras ferramentas. Todos esses outros itens aqui embaixo, ó, são ferramentas. Por exemplo, se eu abrir aqui, ó, Actions, ele vai abrir uma outra janela. Eu posso arrastar ela aqui para o lado, né? Ela fica flutuante. Eu posso personalizar aqui as ferramentas conforme eu vou usando, tá? Então isso é bem bacana, ajuda bastante. Tem aqui um canal de propriedades que eu até deixei oculto ali, né? Para ter um pouco mais de espaço nas camadas. Aberto por enquanto, depois a gente reduz aí para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Para começar, eu vou criar aqui aquela forma geométrica do fundo. Vou usar aqui o shape, né, para poder criar o retângulo. Uma coisa interessante no Photoshop, aqui do lado você tem as ferramentas de criação, né? A maioria delas, na verdade para dizer praticamente todas, tem essa setinha aqui no canto. Se a gente clicar e segurar, ele vai mostrar para a gente variações dessa ferramenta. Então, por exemplo, se eu não quisesse desenhar esse retângulo, quisesse desenhar um círculo, também posso usar a caneta, que é uma ferramenta muito famosa do Photoshop, para poder desenhar o que eu quero. No Photoshop também, pessoal, eu tenho um comandinho. Repara que no Canva, quando a gente ia mudar o tamanho das coisas, era só clicar na arte que a gente queria e redimensionar. No Photoshop é um pouco diferente, é um pouco mais complexo, como muitas outras coisas.
Então eu tenho que ter certeza que a camada está selecionada. Eu vou dar um Ctrl T e aí sim vai aparecer as ferramentas de transformação. Posso só mexer no tamanho. Se eu deixar o mouse fora, vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu deixar o mouse fora desse campo de mudança aqui, né, eu vou poder rotacionar o meu objeto. E o mais legal, e isso o Canva já não vai trazer, se eu segurar um Ctrl e mexer nesses pontos, eu posso deformar o meu objeto. Olha só que legal. Tá? Todos eles sofrem alguma deformação. Vou dar um ESC e ele vai cancelar toda aquela transformação que eu fiz. Agora a cor. A gente tinha colocado um amarelo bem clarinho. A cor eu posso mudar ela na propriedades que fica aqui do lado. Clicando aqui, ó. Aí eu posso escolher aqui a cor que eu quero. Ah, a cor que eu quero não está em nenhuma dessas pastas. Então eu posso clicar aqui, ó, nesse quadradinho colorido e escolher a cor que eu quero. Vou cancelar. Vou clicar fora. Uma outra forma que a gente pode fazer isso é clicando duas vezes aqui no desenho da camada. Olha só, clico duas vezes e ele já abre direto aqui para mim o Color Mixer. E aí eu posso escolher a cor que eu quero. Vamos já colocar aqui. Deixar um pouquinho mais avermelhado e um pouquinho mais clara. Aí, legal. Agora que a gente já fez o retângulo, eu vou abrir aqui a minha pasta de downloads e vou pegar a foto do copo de suco. Olha aqui, ó, já tenho ela baixada aqui. Aí eu vou arrastar ela para cima do Photoshop, não vou soltar, e vou jogar aqui dentro da minha tela. Ele vai importar essa imagem direto no meu projeto. Se eu arrastasse, por exemplo, aqui em cima nessa barra escura, aí ele abriria essa foto em uma outra janela, tá? Então eu vou dar um Enter, vou posicionar aqui. O recurso que a gente vai usar aqui para selecionar, fazer uma seleção automática, é muito parecido com o do Canva, tá? Só que esse fica um pouquinho escondido. Eu vou aqui no menu Select e vou escolher a opção Subobject. Aí, olha só, fez a seleção para a gente, só que nesse ponto aqui o Canva leva vantagem, pessoal, eu tenho que admitir. Tá? Por quê? Olha só, eu vou dando o zoom, Ctrl+, tá? Para poder dar o zoom, eu vou ver que esse contorno de seleção ficou muito ruim. Ele até selecionou partes de outras coisas. Ó. Então, como a gente não vai usar isso daqui, eu vou pegar o laço aqui na lateral e vou remover. Como que eu faço isso? Toda ferramenta de seleção, ela pode agregar mais uma seleção ou ela pode subtrair uma seleção. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero subtrair essa seleção desse pedaço de laranja, porque ele não selecionou ela por inteiro. Então eu vou segurar a tecla Alt. Repara que do lado do laço, ali no meu cursor, né, tem um desenho da ferramenta que eu estou usando, apareceu um sinal de menos. Isso quer dizer que eu vou subtrair essa seleção. Ó, vou contornar por fora. Não dá para fazer arredondado nessa ferramenta, tá? E vou clicar duas vezes aqui, ó. Prontinho, removeu a seleção. Aqui também, ó, eu quero remover parte dessa seleção que está aqui do lado de fora do copo. Então, eu vou segurar Alt, né, e vou clicando. Eu estou usando o laço, pessoal, para fazer de uma forma mais rápida. E como é o primeiro tutorial, né, eu não vou usar ferramentas tão complexas aqui para a gente, tá? Futuramente eu vou trabalhar melhor com a caneta e aí sim a gente vai ver uma seleção de outro nível, tá? Agora, aqui está faltando seleção, então eu vou segurar agora o Shift. E vou fazer a mesma coisa, só que agora ele não vai tirar o que ficar dentro, né, da minha seleção, ele vai agregar. Olha só. Aí vou segurar a barra de espaço, ele vira a mãozinha, ó, e eu posso clicar e arrastar. Posso também só rolar a bolinha do mouse? Posso também, não tem problema. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, segura Shift e vou agregar esse pedaço do copo aqui. Ah, olha só, ficou um bico aqui, né? Eu vou dar Delete e ele vai voltando, ele vai apagando as linhas e aí eu consigo fazer uma linha um pouco menor. Prontinho. Tem mais alguns detalhezinhos ali. Aqui, ó, tem outro detalhe. Esse aqui eu vou agregar. Ctrl menos. Eu acho que é isso. Aí no Photoshop eu gosto muito de usar a ferramenta de máscara. Então ao invés de deletar o fundo, eu vou apenas esconder o fundo. Por que isso? Porque caso eu precise fazer alguma outra coisa mais para frente, eu ainda tenho ali preservado essa arte do fundo. É claro, isso também deixa um pouco mais pesado. Mas olha como vai ficar
Simples e fácil de fazer. Já tem a seleção pronta? Eu vou clicar aqui embaixo da minha janela camadas, ó, no botão máscara. Feito. Eu vou esconder aqui a janela propriedades, vou clicar 2 vezes nela para a gente ter um pouco mais de espaço, tá? Ali dentro da nossa janela de camadas, ó. Que a gente vai criar mais coisas, então vai ter mais camadas. Eu vou pegar aqui a minha primeira ferramenta, eu só consigo movimentar os elementos dentro do Photoshop se a camada dele estiver selecionada e, claro, se eu estiver com a ferramenta apropriada para isso. Isso é um probleminha, né? Então, vou só arrastar ele um pouquinho aqui para o lado, ó. Acho que aqui já tá bom. E agora vamos pegar aquela laranja. Ah, um detalhe, tá? Lembra que eu falei do copo? A gente não vai fazer esse tipo de recorte agora. Eu vou fazer depois um tutorial só para isso, ok? Então eu vou voltar aqui na minha pasta de downloads. Vou abrir aqui essa pasta aqui, ó. E eu tenho aqui um arquivo PSD que eu baixei lá no FreePic. Lembra que eu falei, ó, todas as imagens com fundo quadriculado, né? Elas são imagens que já estão recortadas, só que dentro do Photoshop. Então eu vou clicar 2 vezes aqui no arquivo, vai abrir. Repara que ele abriu aqui, ó, 2 abas aqui na parte de cima pra gente, tá? Ele tem 2 camadas aqui, ó, então eu tenho que ter certeza em qual camada eu estou trabalhando, tá? Então eu vou trabalhar aqui com a camada da imagem. Eu vou usar agora essa ferramenta aqui, ó, retangular, seleção retangular, para escolher qual dessas aqui eu vou usar. Elas não estão separadas, elas estão todas na mesma camada. Aí vamos pegar essa aqui do canto, ó. Eu vou fazer um retângulo em torno dela, vou pegar a primeira ferramenta de novo, o Move Tool, e vou arrastar. Para onde eu vou arrastar? Eu vou arrastar para a aba lá da minha arte. Olha só. Vou dar um Ctrl T, vai abrir aqueles cantos de edição, né, de transformação, e eu vou redimensionar ela aqui. Muito bem. Vou dar um Enter para concluir. Não, acho que um pouquinho mais. Isso. Eu vou selecionar as 2 camadas aqui usando a tecla Shift. E vou subir ela um pouquinho para sobrar um pouco de espaço. Aí, perfeito. Agora esse daqui a gente já pode fechar, não preciso dele. Vou colocar agora aquela rodela de laranja que tinha aqui na lateral. Vou voltar na pasta de downloads. Tenho aqui um arquivo em Photoshop também, tá? Isso. Qual deles aqui a gente pode usar? Acho que vou pegar esse aqui, ó, que está com uma cor mais viva, esse primeiro. Então vou selecionar a camada. Vou usar a seleção retangular. Ferramenta Move Tool, a primeira ferramenta ali. E vou fazer a mesma coisa, ó, vou arrastar para dentro da minha arte. Certo? E vamos fechar aquela arte ali, a gente não vai usar ela mais. Agora, essa minha laranja, ela tá por cima de tudo, tá? Eu posso fazer igual eu faço lá no Canva, clicando no botão direito? Não, aqui é um pouco diferente. A gente vai usar só o arrasta e solta nesse caso. Eu vou arrastar a minha camada para baixo da camada do retângulo, ó. Prontinho. E agora vamos posicionar. Vou colocar ela um pouquinho mais escondida. Diminuir um pouquinho o tamanho. Aí, certo. E aí nós temos aquele splash, né? Que na verdade a rodela de laranja que nós achamos na biblioteca do Canva já tinha aquele splash. Então eu vou voltar ali na minha pasta de downloads. Eu baixei um também. Não é igual, mas vai servir certinho. Esse aqui, pessoal, esse arquivo aqui, ele já está um pouco diferente. Isso já apareceu ali para a gente em outros momentos, mas não foi pertinente falar desse detalhe. Na camada aqui do objeto, já está até selecionada, repara que no cantinho dela, aqui, ó, no cantinho do ícone, tem um símbolo. Esse símbolo é um símbolo de objeto. Na verdade, o Photoshop chama isso de Smart Object. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um arquivo importado. Se eu clicar 2 vezes nele aqui, ó, ele vai abrir esse mesmo arquivo em uma outra janela, tá? Posso fechar esse outro aqui, a gente não vai usar. E aí, como só tem ele, agora a gente não precisa fazer uma seleção. Eu só vou arrastar. Isso. Mas olha que grande que ele tá. Para poder enxergar melhor o Ctrl T, ó, eu vou dar um Ctrl T, nem consigo ver
aquela janela de transformação. Então eu vou dar um Ctrl menos e olha ela aí, ó. Então vamos lá, vamos diminuir. Igualzinho no Canva, eu posso usar aqui ó, a tecla Alt, que ele vai diminuir pro centro. Isso é um comando basicamente universal. Agora eu posso dar um Ctrl mais, poder chegar um pouco mais perto. E vou inverter a ordem das camadas. Acho que faz mais sentido ao contrário. Eu vou girar. Agora eu vou vir aqui, ó, vou pegar a ferramenta de texto, vou dar um clique aqui e vou escrever tudo em caixa alta, suco. Claro, ele está com uma fonte meio doida ali, né? Vou dar um Ctrl T. Eu posso dar um Ctrl T para mudar o tamanho, ou eu posso usar as ferramentas de texto aqui, ó, tem um tamanho, tá? Para poder mexer, para poder alterar o tamanho da letra. Mas eu vou dar um Ctrl T, que aí a gente mexe mais à vontade. Vou trocar essa fonte aqui já, né? Tem uma fonte que eu uso muito aqui, ó, acho que essa Bebas, acho que ela vai ficar muito boa, vai ficar muito parecida com o que a gente usou lá no Canva. Agora, vou fazer um outro texto aqui e vou colocar o 100% natural. E vou dar um Enter. Ele está com uma configuração aqui, ó, de compactação, né, que aproxima as letras. Vou deixar 0. Acho que o suco ficou bom, não vou mexer no suco não, só no 100% natural. Dá um Ctrl T, vou mexer um pouquinho no tamanho dele também. Aí, as cores, nesse 100% natural, eu tenho aqui em cima ó, as ferramentas de edição de fonte, né? De edição de fonte. Então eu vou clicar aqui na cor e vou escolher esse amarelo aqui, ó. Vou dar um Enter. Vou clicar na camada do suco, da palavra suco. Vou clicar lá na cor e vou escolher um tom mais forte. Vou pegar esse aqui, ó, sombreado. Acho que dá para deixar um pouquinho mais vivo. Muito bem. Tá faltando um posicionamento melhor, né? Que não tá igualzinho. Aí, agora sim. O que mais está faltando aqui? Está faltando as folhas, né? Que a gente fez na outra arte. Acho que está muito grande essa laranja ainda. Vou selecionar as duas camadas aqui e vou diminuir mais um pouquinho. Aí. E agora eu vou abrir aqui um arquivo na pasta Download. Vou pegar aqui ó, as folhas que eu baixei. Aqui é a mesma coisa, né? Você vê, ela está com um objeto. Então eu vou clicar duas vezes aqui. Vou pegar a ferramenta de seleção e vou pegar esta folha aqui, ó. E vou jogar lá para minha arte, a primeira arte. Deixa eu fechar um pouquinho de coisa que tem aqui, que só vai atrapalhar. Aí eu vou pegar e vou usar essa outra aqui, ó. Pega a ferramenta Move Tool e arrasto para lá. Vou pegar mais uma, né? Fazer uma de cada jeito. Eu vou pegar essa aqui de cima. Só que essa de cima, se eu usar o retângulo, ele vai pegar a de baixo. Então eu vou usar o laço para contornar ela. Só vou dando cliques, clico duas vezes e tá pronto. Agora é só arrastar. E aí prontinho. E aí vamos posicionar. Essa daqui, eu vou clicar com o botão direito nela e vou dar um flip horizontal. Isso, que acho que ela já tá boa do jeito que ela tá aqui. Vou só diminuir o tamanho dela. Acho que gira mais um pouquinho. Aí eu vou clicar na camada da outra. Ctrl T. Isso. Clico na camada da outra. Ctrl T. Vou pegar essa outra aqui e vou diminuir mais um pouquinho, para ficar mais igual às outras. Um truque para poder selecionar a camada é segurar a tecla Ctrl e clicar duas vezes na que você quer. Ó. Aí eu consigo selecionar a camada que eu quero. Também existe aqui a função Auto Select. Com a ferramenta Move Tool selecionada, né, aqui em cima tem um Auto Select. Eu particularmente não gosto muito, né, então eu deixo o padrão do Photoshop, que é sem esse recurso aqui. Com o Auto Select, eu não preciso do Ctrl. Aí fica parecido com o Canva, tá? Eu posso selecionar a camada que eu quero. Pode ver, ó, conforme eu vou clicando aqui, as camadas aqui do lado elas vão trocando. Ó. Então, para o meu uso aqui, eu vou desativar, tá? Desativei. Agora, olha só está faltando o logotipo.
para a gente finalizar. Ah, não, tá faltando posicionar essas folhas, né? Eu vou clicar na primeira folha, vou segurar Shift e vou até a terceira aqui, ó. Posso soltar o Shift. E eu vou arrastar essas 3 camadas para baixo da camada. Repara que o que fica ali é uma linha azul, mostrando para onde essas 3 camadas vão. Vai ficar embaixo da rodela ali de laranja. Aí, tá ótimo. E vamos para o logotipo. Logotipo, eu vou pegar aqui a ferramenta, vou clicar lá em cima na primeira camada, que aí o que eu criar vai ficar em cima de tudo. Eu vou pegar a ferramenta de texto e vou escrever aqui Juice. Eu vou dar um Enter. Na ferramenta de texto, pessoal, tem uma diferença, tá? Se eu dou um Enter no meio do teclado, ele pula de linha. Se eu dou um Enter pelo teclado numérico aqui, aí ele encerra a edição do elemento, tá bom? Vou pegar, vamos escolher aqui uma outra fonte, vamos ver se a gente acha uma fonte bacana. Vamos descer bastante. Olha a diferença. Aqui no meu, é claro, eu tenho muitas fontes porque eu vou baixando conforme a necessidade. No Canva a gente já não tem essa opção de instalar as fontes que a gente quer. Aqui eu posso livremente entrar em um site, baixar uma fonte gratuita ou comprar uma família de fontes para poder colocar aqui. Vamos ver. Eu vou mudar aqui, ó. Vou deixar com letra minúscula. Vou dar um Ctrl T. Aí eu vou segurar Ctrl, ó, eu vou colocar aqui do lado para dar uma inclinadinha nela. Esse Juice, ele tinha a mesma cor daqui, né, desse outro laranja. Vamos dar um Enter. Para ficar bacana, para fazer uma separação, porque olha como está misturando aqui. Eu vou usar um recurso do Photoshop, na verdade é um pacote de recursos. Na camada, aqui nessa parte vazia da camada, eu posso clicar 2 vezes nela, ou ir nesse FX aqui, ó, aqui embaixo, do lado da máscara, e Blend Options. Vai abrir a mesma janela. E aí eu vou colocar um Stroke, que é um contorno. Já está até na cor branca aqui, ó, porque quando eu clico no nome da ferramenta, ele abre as configurações aqui no meio pra gente. Olha só, eu posso aumentar a espessura desse stroke, desse jeito aqui já tá bom. Que é o suficiente para eu deixar aquela parte do texto mais legível, tá? Aí o restante eu vou pegar aqui a ferramenta de texto, vou dar um clique um pouquinho mais para baixo, se eu clicar ali, ó, ele está editando o primeiro. Então vou dar um Enter, vou clicar mais longe um pouquinho. Era sabor natural. Como aqui embaixo a gente já está usando uma outra fonte, esse sabor natural, eu vou colocar a mesma fonte, ó, vou colocar a fonte Bebas. E vou tirar essa compressão aqui que tinha. Enter. Esse 95 aqui é a compactação. Eu vou deixar esse aqui mesmo. Vou deixar ele preto, que é o que a gente estava usando lá, né? É a mesma coisa, ó. Dou uma inclinadinha. Também tem uma outra ferramenta legal, se eu não quiser só fazer essa inclinação, aqui em cima, ó, eu tenho uma outra ferramenta, que aí eu posso arrastar. Ah, mas eu não quero esse movimento de arco. Bom, eu posso clicar aqui no centro e escolher outro comportamento. Vou deixar sem, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar um contorno branco só para que ele fique mais visível. Então, isso é uma coisa legal. Eu tenho recursos para editar as coisas que eu estou fazendo. Então, se não está ficando tão legal, eu posso usar outros recursos do Photoshop para tornar o que eu quero viável. Ficou muito inclinado, não ficou proporcional. Aí, olha só, a arte está praticamente pronta, foi basicamente isso que a gente fez na outra. Eu vou fazer algumas coisinhas aqui, vou mostrar para vocês umas outras coisinhas. Eu vou segurar Ctrl e vou clicar nessa laranja aqui embaixo. Aqui, ó, essa Layer 1. Eu vou criar uma camada, ela acabou criando em cima, né? Eu vou inverter, porque o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma sombra. Mas eu vou fazer uma sombra, até me perdoem aí o pessoal do Photoshop, eu vou fazer uma sombra muito simples, usando a ferramenta pincel, só para mostrar a capacidade de fazer as coisas do jeito que a gente quer, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta pincel e vou clicar com o botão direito na tela para poder configurar esse meu pincel. Vou escolher um pincel já esfumaçado. O tamanho, acho que o tamanho tá bom, que é esse size aqui. Podemos dar um Enter. Aí. Ah, uma outra coisa, eu vou diminuir a opacidade da ferramenta aqui em cima, ó. Tá 47, eu vou diminuir um pouquinho só. Porque se eu deixo 100%, ele vai fazer uma risca toda preta. Se eu deixo uns 30 e pouco por cento, ele vai fazer também, mas olha só, mais fraco.
Então eu tenho mais controle sobre a ferramenta. Como eu estou desenhando embaixo da laranja, né, que é a camada que a gente inverteu, lembra? A laranja é essa layer 1 e a camada que a gente criou, eu joguei aqui para baixo. Vamos arrastar isso para baixo do copo também, né? Desenhar isso com o mouse é horrível. Agora, eu vou dar um efeito de borrão nela para dar um efeito um pouco mais real. Onde fica o borrão que a gente utilizou no Canva? Aqui eu vou no menu Filter e eu tenho aqui dois blurs. Tem o blur normal e tem o Blur Gallery. O Blur Gallery é uma ferramenta já nova, na verdade não tão nova assim, né? Eu esqueci ali qual ano que ele foi instalado no Photoshop, mas o Blur tradicional acho que já vai atender. Eu vou escolher aqui um Motion Blur, que é um borrão de movimento. Olha só. Acho que assim tá bom. Posso tirar um pouco da opacidade dessa camada. Isso. E aí eu vou pegar a borracha de novo e vou tirar um pouquinho aqui, ó, porque não faz sentido ter sombra deste lado. Acho que tirou demais, mas acho que já deu para entender, né? Aqui poderia criar outras camadas para ir fazendo camadas de sombra, tá? Uma coisa que está faltando é aquele texto laranja aqui do lado. Então eu vou pegar a ferramenta de texto. Vou colocar tudo em caixa alta. Ctrl T. Vamos girar. E mexer no tamanho. Tudo bem. Só que lá a gente já tinha usado a cor branca, né? Eu vou clicar aqui, vou levar para o branco, e vou clicar aqui no opacity e vou diminuir a opacidade dele. Do jeitinho que a gente fez lá. Só que aqui ele acabou ficando muito escondido, né? Eu vou clicar no copo, segura Ctrl, clica na sombra, clica nessa layer 1, e vamos arrastar ela um pouquinho para o lado. Isso. Olha só que legal, com o Shift eu posso mexer aqui na minha ferramenta de texto. Vou dar um Enter. E é isso, pessoal. A nossa arte está criada. É claro, é uma arte simples ainda, mas dá para a gente ter uma noção de muitas ferramentas do Photoshop. Quis mostrar o que aqui para vocês? A possibilidade de manusear as ferramentas do jeito que vocês querem, tá? Então, com a ferramenta de Ctrl, eu posso distorcer, tem fora as ferramentas de criação que a gente tem aqui, que eu posso usar, a caneta, algumas outras ferramentas muito bacanas aqui, para criar elementos dentro do Photoshop. Por exemplo, se esse retângulo aqui, eu não quisesse esse retângulo, né? Eu vou esconder a camada dele, eu vou pegar a caneta, posso desenhar para fora ali à vontade. Vou clicar aqui, agora que eu terminei, né? Vou clicar aqui em cima em Shape. E ó, se eu quisesse fazer alguma coisa mais orgânica, então, não quero, né? Aquele retângulo está muito reto. Como que eu faço? Eu posso criar um do meu jeito. Não preciso seguir o padrãozinho das ferramentas que tem pronto ali. Vou deixar isso daqui desse jeito. Já vou salvar esse arquivo. E é isso, pessoal. O Photoshop ele já exige um pouco mais de método, prática, mas em troca ele vai te entregar um controle total sobre tudo aquilo que você está criando. É ideal para o mercado profissional. O segredo, galera, é como eu disse para vocês em um outro vídeo. Aprender design é como aprender a cozinhar. No começo a gente vai seguir um livro de receitas ali e tá tudo bem. Só que depois a gente vai querer aprimorar um pouco, aprender uns truques novos, usar uns temperos diferentes, fazer as coisas do nosso jeito. O verdadeiro profissional, pessoal, sabe transitar perfeitamente entre as ferramentas, porque ele vai escolher a ferramenta ideal para o trabalho que ele está executando. Mas antes de encerrar esse assunto de uma vez por todas, você viu aqui comigo nesse vídeo como ganhar tempo e produtividade criando artes incríveis. Mas de nada adianta você trabalhar com produtividade e agilidade e chegar no final do mês e você perceber que o teu dinheiro desapareceu sem nem você perceber. E olha, isso é mais comum do que você imagina. Eu mesmo já passei por isso diversas vezes. Até eu criar uma planilha de controle financeiro. Uma planilha dinâmica, completa, totalmente automática.
com vários gráficos que vai te dar um suporte visual para entender certinho para onde o seu dinheiro está indo. E ainda tem uma parte para você colocar suas metas e um controle de DMC, que são os seus microgastos. Com esse recurso você vai ver certinho todas as miudezas que você anda comprando que está fazendo o seu dinheiro desaparecer. Sabe aquelas miudezas do dia a dia? Pois é, com esse recurso de DMC você vai ver certinho listado para você tudo o que você gastou com esses pequenos gastos. E para completar, eu ainda gravei um curso que vai te mostrar certinho como mexer na planilha inteira. Tudo isso por menos de um hambúrguer. Então, tá esperando o quê? Clica aqui no link na descrição e garante já a sua. E no fim das contas, não existe a ferramenta perfeita. Existe a ferramenta perfeita para o momento que você está vivendo, para o trabalho que você está desenvolvendo. E fica de olho, ativa as notificações aqui do canal que logo vai ter muitos outros tutoriais com muitas ferramentas para você se desenvolver profissionalmente. E como inspiração desse tutorial que a gente criou nesse vídeo, eu vou preparar um tutorial muito massa de como fazer um recorte perfeito em vidro, que aí você vai ter um vidro totalmente transparente. E para você que me acompanhou até o final do vídeo, muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo e fique com Deus.